Vamos lá, né? Eu irei criar cerca de 5 a 6 vídeos, onde nesse primeiro vídeo eu vou descrever sobre servidores, sobre local de armazenamento, sobre as questões técnicas de instalação do software e sobre o que nós vamos fazer nesses vídeos, que são os vídeos sobre o Mapel System, que são cerca de 4 a 5 vídeos, mais o vídeo do Prezi, onde eu vou rodar a aplicação do Prezi e vou descrever sobre a aplicação do Prezi para a gente ter uma referência aí. É fundamental e eu vou exigir de todo mundo que após a apresentação de cada um dos vídeos, descreva o que aprendeu e levante as dúvidas para que eu consiga responder e estarem aptos. Sem isso, o vídeo vai ser em vão. Então é necessário, como regra, que todos façam isso. Todos que participarem do treinamento audiovisual serão responsáveis por descrever cada um dos vídeos que foram apresentados e levantarem as dúvidas pertinentes a cada uma delas. Bom, então vamos lá. Nesse primeiro vídeo, como eu havia falado, eu vou falar sobre os servidores, sobre o local de armazenamento, sobre a questão dos softwares necessários para a aplicação rodar. Então vamos lá. A aplicação Mapel System, ele é possível configurar de 3 formas. E quais são elas? Intranet, extranet e internet. O que é cada uma delas? Então a intranet nada mais é que instalar no servidor da empresa o software e dentro da estrutura da empresa as pessoas terem acesso somente ali dentro, mais ninguém de fora. Vamos exemplificar isso. Eu instalei no servidor ali junto com o Carlos e aqui dentro da Mapel, na Rua Olinda, todo mundo tem acesso aos documentos com nível de permissão e segurança. Isso se chama intranet. No caso de uma extranet, é a mesma estrutura. O Carlos configura no servidor, as pessoas de dentro também têm acesso, mas eu permito que as pessoas de fora também acessem. Então eu crio uma configuração que pessoas de lá, por exemplo, o pessoal da Zurich vai acessar o servidor aqui na Rua Olinda e vai ver os documentos pertinentes a eles. Então isso se chama uma extranet, que é possível o cliente configurar para os clientes dele, que é no caso, por exemplo, escritório de advocacia e assim vai. Essa configuração ela requer um item a mais que depende da estrutura de TI do cliente e não depende do processo de instalação. Por quê? Instalei no servidor do cliente o software e aí a TI do cliente tem que configurar esse servidor para publicar esse servidor para fora. Então o cliente seu vai chegar e falar assim: eu consigo ver meus documentos, possibilitar que as pessoas lá fora acessem meu documento sem estar na internet? Posso sim. Como? Através de uma extranet. E como que faz isso? Não, a gente instala o software na máquina no servidor de vocês e a TI de vocês configura este servidor para ele ser publicado para fora. Aí as pessoas de fora conseguirão acessar. Isso no caso de uma extranet. Agora, intranet, voltando, recapitulando a intranet. Então, eu posso instalar meu servidor. Como é que funciona isso? Não, instala o servidor. Você define uma máquina que vai ser seu servidor e as pessoas vão acessar no browser, caminho lá, abrir o navegador, vai colocar o caminho para acessar esse servidor e ter acesso a esses documentos dentro da minha estrutura, da minha intranet. Essas duas formas são através de aquisição do software, ele tem que adquirir esse software, ou pode trabalhar com locação, aí tem que ver a questão comercial disso, e eu tenho que tratar a segurança desse nível também. E no caso, agora mudando de assunto, continuando na mesma regra, mas mudando de assunto, é o caso da internet. A internet nada mais é do que o software que se encontra hoje, onde vocês acessam lá www.mapelsystem.com/mapel e entra com seu usuário e senha, então o software está na internet. É possível colocar isso no cliente? Sim, é possível colocar isso no cliente. O cliente adquire o software e coloca lá no servidor da internet dele. Hoje a gente tem mapelsystem.com.br, o cliente dele pode colocar xyz.com.br/documentos. Então ele vai acessar, os funcionários dele vai acessar na internet esses documentos, uma vez que ele adquiriu esse software.
E também esse software pode estar no nosso servidor, onde a gente tem hoje a questão do IPREMB, que é um dos nossos clientes que vão estar pesquisando documentos na internet no nosso servidor. Ele também pode estar pesquisando os documentos dele na internet no nosso servidor, que entra as questões comerciais disso também. Então são 3 linhas. Uma, intranet, onde eu instalo no servidor e todo mundo tem acesso. Isso é muito comum em prefeituras, em escritórios de advocacia, em clínicas, enfim, é muito comum isso. Eu tenho aí no caso de uma extranet, onde é muito comum em escritório de advocacia, contabilidade, onde o advogado quer disponibilizar os documentos, não quer colocar na internet, quer colocar dentro da estrutura dele, mas quer disponibilizar os documentos para um cliente, no caso de uma contabilidade. E eu tenho o caso da internet, que é o software, os documentos armazenados lá na internet, que entra a questão da regra que ele pode comprar o software e colocar no servidor dele, como ele pode adquirir um espaço da gente para ter esse software armazenado. Então isso tudo é comercialmente verificado entre vocês. Bom, seguindo a linha, armazenamento. Onde que esses documentos são armazenados? Como que é a guarda desses documentos? Como que se trabalha isso? Então assim, o armazenamento, se eu trabalho, continuando sempre nas 3 regras, tá? Internet, extranet e intranet. Então vamos passar agora para o armazenamento. O armazenamento numa intranet, ou seja, local dentro do cliente, compete a esse cliente definir qual máquina que vai armazenar esses documentos, correto? Eu vou comprar o software, eu vou instalar no meu servidor e eu vou falar dentro desse meu servidor onde eu vou guardar esses documentos. Então a responsabilidade é minha, de quem está adquirindo o software ou de quem está alocando o software que vai rodar dentro do servidor. No caso da extranet, se aplica da mesma forma. Já no caso da internet, que está lá na internet, nós trabalhamos com um dos principais servidores de armazenamento que existem no mercado, que é a KingRoast. Como que a KingRoast trabalha? A KingRoast trabalha com servidores espelhados. Mas, Rodrigo, o que é servidor espelhado? Servidor espelhado funciona da seguinte maneira. Eu tenho servidores, vamos pensar então, eu tenho um servidor na América do Sul, eu tenho um servidor na América Central, eu tenho um servidor na Ásia, eu tenho um servidor na Oceania. Isso pensando no globo, tá? Terrestre, globo terrestre, universo, aliás, planeta Terra. Então, eu tô hospedado meu documento lá na internet, lá na KingRoast. Aí eu estou pesquisando um documento, pesquisei um documento, aí ele veio e pesquisou no servidor aqui de Minas do Brasil. Aí por algum motivo o servidor do Brasil caiu. Aí eu vou pesquisar um outro documento, aí ele vai vir aqui no servidor do Brasil. Não está funcionando, ele vai mandar lá no servidor da Ásia, que é o mais próximo. Ou seja, espelhado. Os documentos estão em vários locais do globo terrestre, em servidores armazenados com segurança, com nível de permissão, coisa top do mercado. Então, assim, se o seu cliente questionar onde esses documentos estão armazenados na internet, eles estão armazenados em uma das principais empresas de hospedagem de software, hospedagem de sites da internet, que é a KingRoast, que trabalha com servidores espelhados, com segurança, com criptografia de dados, totalmente seguro e restrito a níveis de permissão. Bom, seguindo a linha, então nós vamos trabalhar o que eu preciso para que esse software rode no meu servidor. O que é necessário eu ter para que esse software rode no meu servidor? Eu tenho que comprar alguma coisa? Eu tenho que configurar alguma coisa a mais? Eu tenho que preparar alguma coisa? Como que eu trabalho isso? Olha só, eu instalei em cada uma das máquinas do Cristiano, do Wagner, do João, do Bruno, vou instalar na do Fernando e posteriormente na do Léo. A máquina de vocês é um servidor. A partir do momento que eu rodei, que eu vou mostrar em vídeo também, rodei o servidorzinho lá e entrei no site, sua máquina já é um servidor. Se eu colocar essa máquina estando na rede, se eu configurar juntamente com o Carlos, eu consigo acessar a sua máquina e ver os documentos que estão armazenados na sua máquina. Então, sua máquina é um servidor. Então, seguindo a linha, o que eu preciso de documento, o que eu preciso de estrutura para eu instalar essa máquina dentro da no caso, lembrando novamente, intranet e extranet.
Não, nesse caso não se aplica à internet. Então, quero comprar o software e quero instalar no meu servidor. O que é que eu preciso? Eu preciso de um servidor que tenha um processamento bom, um processamento de 3.4 GHz já seria ideal, porque eu vou fazer as requisições para esse servidor. Eu preciso ter uma rede, né? Uma rede legal, com os pontos bem strong. Vamos pegar o exemplo da Mapel, a gente tem um servidor ali com carros. Vamos imaginar a estrutura do carro para vocês conseguirem visualizar dentro do cliente. Então o cliente está querendo comprar o software e o que eu preciso de ter para esse software rodar? Eu preciso ter um servidor, eu preciso ter a minha rede bem estruturada. E quais são as áreas que esse servidor precisa ter? Eu posso trabalhar com servidores Linux e Windows, não tem restrição. Eu tenho um servidor Linux, que é gratuito, esse eu sugiro que vocês pesquisem. Eu consigo trabalhar, eu tenho um servidor Windows, eu consigo trabalhar. Roda nas duas formas. Eu preciso comprar banco de dados? Não preciso comprar banco de dados. Eu preciso comprar o servidor? Eu preciso comprar a máquina que vai ser o servidor. A aplicação ela já tem o próprio servidor dela. Então eu não preciso adquirir nada além do software. A não ser que eu não tenha o meu servidor para ser a aplicação. Então hoje eu não tenho um servidor aqui dentro da minha empresa. Eu quero colocar naquela máquina ali. Beleza, vamos colocar nessa máquina sim, essa máquina vai ser o servidor e todos os usuários vão acessar essa máquina. Então, assim, eu consigo trabalhar com uma estrutura simples, mas conseguir gerar um resultado. Mas o ideal é que eu tenha um servidor que seja um servidor para a aplicação. Agora, em relação à necessidade de aquisição de outros softwares, eu não preciso de nada disso. Então, esse primeiro vídeo que eu acabei de montar para vocês, eu necessito e irei cobrá-los, caso algum questionamento futuro, que todos devam apresentar o que entendeu descrito sobre esse primeiro vídeo e levantar as dúvidas pertinentes a esse primeiro vídeo que não foram relatadas nesse primeiro momento. Então é isso, vamos passar para o segundo vídeo. Então, ok, galera.